nós estamos, Alexandre, num momento oportuno. Por que oportuno? Porque a profissão policial militar é uma profissão de alto risco, de um estresse tremendo, e onde há muita pressão, com certeza vão existir fatos que são atípicos, são fatos que não ocorrem no mundo civil com essa frequência. E eu vou entrar nesse assunto porque você sempre foi um defensor, principalmente dos praças, e eu queria pegar esse início de podcast para ir a fundo nesse assunto que está interessando muitas pessoas estão falando isso na internet, e é bom deixar claro algumas coisas, que as pessoas não peguem só pedaços dessa história e saiam falando, mas que conheçam de fato quais são os problemas, quais são as inconsistências desse fato, e eu queria que você esclarecesse para nós. Para isso, eu vou ler uma síntese pequena do que ocorreu, para quem não sabe o que ocorreu desse fato, para a gente poder entrar nele. Inconformado com a escala imposta pelo comando, devido ao grande número de viaturas na manutenção, o sargento Julian, que estava há 14 dias sem poder ir visitar a família e a mãe diagnosticada com câncer em Franca, se exaltou com a soldado Daiane e com um sargento da sua própria turma. Em seguida foi para seu alojamento e deitou na parte superior da beliche. Informado do pequeno tumulto na companhia, o capitão Laroca, que não estava no local, deslocou-se então para a quarta CIA do 46º Batalhão, para, em sua chegada, confirmar os fatos com o sargento P1, que é o que cuida da escala, o escalante, e foi, então, afrontado pelo que consta, né? Esse sargento da própria turma foi afrontado pelo sargento Julian. O capitão Laroca acessou o alojamento do sargento e, após breve bate-boca, o sargento Julian teria sacado um revólver 32, de numeração ainda não se sabe se raspada, que estava em sua posse, e efetuou 2 disparos em direção do capitão Laroca, que não foi alvejada porque a munição picotou. O que é picotar? Houve um disparo, mas ela não deflagrou, não saiu projétil desse revólver. E no revide, que inclusive foi corroborado com o motorista do capitão, o sargento Julian foi alvejado por 2 tiros de .40, sendo no pescoço e outro no tórax. Vamos lá, Alexandre, narrei certo os fatos dessa tragédia? Você narrou os fatos que foram narrados e que estão sendo narrados, né? Falar muito claro sobre isso, sobre os abusos que acontecem dentro da Polícia Militar. E depois a gente vai entrar no tema Polícia Militar. Quero dizer que é a profissão dos sonhos minha, a profissão dos sonhos dele. A Polícia Militar nos ajudou muito. Fui deputado estadual, devo isso à Polícia Militar, porque as pessoas que votaram em mim, estadual não, federal, né? Federal. As pessoas que votaram em mim, elas acreditaram pelo fato de eu ser policial militar. O Andrei hoje é um grande empresário na área de segurança privada por conta disso, por conta da sua idoneidade moral. Isso está relacionado à atividade policial que ele exerceu. De fato, a polícia, ela tem condições de forjar o caráter de um ser humano e a gente ser um ser humano diferente. O problema é que a polícia também, ela nos transforma em seres inanimados, em pessoas que parece que não têm o direito mais de pensar e de agir se não for de acordo com aquilo que a própria instituição pensa. A instituição não separa a pessoa jurídica da pessoa física, do homem. Então, o policial militar, ele tem as suas próprias vontades, que estão dissociadas muitas vezes da vontade da polícia. A polícia, às vezes, ela quer interferir na vida privada do policial, na sua folga, por exemplo. Ela quer causar uma interferência e nós não podemos permitir isso. E hoje há um mecanismo dentro da polícia que permite os abusos que são cometidos. Então,
esse espaço que é aberto agora nesse podcast é justamente para a gente tratar sobre isso, porque nem tudo é tão bonito, nem tudo no dia da formatura você vê o bumbo tocando, a banda tocando, todo mundo bonito ali com um uniforme bacana, marchando, batendo com o pé direito no chão muito forte, mas nem tudo é bonito dessa forma. Tem muitos problemas que a gente precisa resolver para que a polícia volte a resgatar a dignidade dos seus próprios integrantes, para que ela possa, além de resgatar, respeitar essa dignidade. E é isso que a gente vai tratar. Os regulamentos disciplinares, com esse fato que aconteceu, me parece que não foi suficiente, ou não foram suficientes para tratar desse assunto. E aí houve a perda da vida de um policial militar. O que nós temos para dizer desse fato é que houve uma discussão, o sargento tinha mais de 15 dias sem ir para casa, há trocas de serviços que são feitas, eu trabalhei à noite, sei muito bem como é isso, a gente troca serviço com outros policiais, justamente para você folgar um final de semana. Como é que funciona? Você trabalha um sábado, um domingo, um sábado, um domingo, e assim você segue até suas férias. Você só folga, de fato, quando tira férias. Do restante, é um sábado e um domingo. A polícia não tem um programa de valorização policial ou profissional que o policial ele tenha o direito de permanecer pelo menos um final de semana inteiro, completo, com a sua família. E isso desestressa o policial, isso valoriza. Ela não tem esse programa. O que o policial é obrigado a fazer? A puxar hora para outra pessoa, a tirar o serviço para outra pessoa, para que a outra pessoa tire o serviço para ele. E foi o caso do sargento Julián, que já havia trabalhado por mais de 15 dias, puxando o serviço para um outro sargento, e de repente, na folga dele, ele é escalado para fazer um trabalho extra. Ele estava escalado. E não tem como escapar. E com um detalhe, a polícia militar não paga hora extra. Ela te escala e não paga hora extra. Então, nós policiais militares somos uma mão de obra muito barata. Muito barata. Por isso somos explorados dessa forma, porque tem um regulamento que não nos permite reclamar. Se reclamar, você vai para a cadeia ou morre. Que foi o fato. Então, esse sargento, quando soube que não folgaria mais, e justamente no fim de semana em que ele conseguiu se organizar, no fim de semana de Páscoa, para ver a mãe dele, que tem câncer, uma senhora já idosa, ele soube que estava escalado. Inicia-se aí, não uma discussão, mas um questionamento. O porquê que estou escalado? Inicia-se essa discussão. E logo em seguida ele desce para o alojamento, manda alguns áudios para alguns amigos, e esses áudios a gente já tem acesso, indignado com aquela situação, quando o capitão, que não era daquela companhia, aliás era comandante, mas estava com uma função no batalhão, sai da sede do batalhão e vai até aquela companhia matar o sargento. Então nós não entendemos até agora, porque se inicia o fato em que o capitão diz que o sargento desrespeitou ou ofendeu uma policial militar feminina, a gente não sabe o porquê que o capitão foi tomar partido disso. Porque como ele não era mais comandante de companhia e assumiu uma outra função, ele não tinha competência para fazer a gestão da escala de serviço. Não tinha. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. E quero dizer, capitão é um bom policial. É um bom policial. Teve seus problemas lá no passado, mas com certeza foi processado, com certeza deve ter sido absolvido, mas a gente não pode fazer essa interferência no que já se passou, mas exagerou. Exagerou. Atirou no sargento. O cabo também, que estava com o capitão, que era motorista, atirou no sargento, que estava deitado, né? Na narrativa do próprio capitão, o sargento estava deitado. Quem está deitado não quer atacar ninguém. Quem está deitado não quer briga com ninguém. Quem está deitado, que acabou de discutir por conta da escala de serviço, não quer discutir com um capitão, que foi também num alojamento. Então me diga, se um capitão na rota entra no alojamento de sargento. Não existe isso, ninguém entra no alojamento de ninguém. Ele pode entrar? Claro que ele pode, mas doutrinariamente não entra. Não é uma prática comum. Não é uma prática comum. O sargento não entra no alojamento do soldado. Há uma intimidade ali que tem que ser respeitada.
Por que o capitão foi para o alojamento? Qual foi a intenção? Tudo isso precisa ser esclarecido. E outras coisas que existem dentro desse processo ainda, que a gente vai ter acesso a esse processo, que vão revelar muitas outras coisas que aconteceu. Então não dá agora, nesse exato momento, para a gente presumir o que aconteceu ou dar uma informação precisa do que aconteceu. Na verdade, esclarecendo, você está apoiando a família do Sargento Julián? Eu estou ao lado da família do Sargento Julián. A doutora Pamela é a nossa coordenadora, ela é advogada da família, a doutora Pamela, lá de Franca. Eu, o cabo Tiago Lacerda, que tem o podcast, o Pancada Seca, o cabo Tiago Lacerda, que é advogado, o cabo Arildo de Paula, que era da Rota, advogado também, muito bom criminalista, o doutor Márcio Modesto, que é uma pessoa, um advogado muito experiente na área administrativa e criminal, penal, militar, né? E temos também hoje um dos maiores peritos do Brasil. Hoje, o doutor Sérgio Andrés. Esse doutor Sérgio Andrés é um dos maiores peritos. E ele se comoveu com esse caso, se colocou à disposição da família. Incorporou a essa equipe. Está na procuração, amanhã juntaremos essa procuração. E graças a Deus, porque era uma das preocupações da família o fato de não ter um perito para avaliar isso. E o negócio ir para a 6ª sessão. Então, graças a Deus, ontem, o cabo de Paula, o Arildo de Paula, o advogado, ele veio e trouxe também o Sérgio, né? O perito Sérgio.